Fala, rapaziada, Flamengo vence o Vasco pelo Campeonato Carioca e o Felipe Luiz dá sua entrevista coletiva. Ele gostou muito do jogo, falou também sobre a confusão, né, que teve no final do jogo, a questão... Ele fala que gostou muito do jogo, fala também da confusão ali entre Wesley e Coutinho. Se liga aí, entrevista do Flamengo pós-jogo Flá TV. Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo. E acabamos, digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola. E quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carille, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo, sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo. Então, assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer. Eles têm que entrar no segundo tempo e, até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave veio de um erro nosso, de uma perca da bola. Então são algumas coisas que podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso. Mas, como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70. Então, é natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga. E tem grandes jogadores, tem um jogador... Coutinho e Vegete são jogadores de altíssimo nível, e obviamente que o Vasco ia ter o domínio e o controle em algum momento do jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades e outra vez acabar sem tomar gol, que é importante. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No final do jogo, a gente teve ali um princípio de confusão ali em cima do Wesley, né? Ele estava com a bola, foi dar um passe, virou a cara, e os jogadores do Vasco se sentiram desrespeitados. No final, ele inclusive deu uma entrevista e falou que todo mundo sabe dar passe virando a cara. Ele citou o Coutinho. O Coutinho tem vários passes virando a cara e ficou bravo, né? Ele destacou isso. Eu queria saber qual é a tua opinião, por que tem acontecido isso, os times estão, de repente, jogando bonito, como você falou, com nota artística, e o adversário, às vezes, se infla, se sente desrespeitado pelo fato do adversário estar jogando bonito. Não, sim, não, mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso, e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens, e eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos.
Basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu, contra o Botafogo, não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Galera, eu não sei se eu concordo com o Felipe Luiz nessa decisão aí não, de falar que o Wesley tá errado, porque como o próprio Wesley citou na entrevista, cara, o Coutinho já fez isso várias vezes ganhando, virar a cara, dar uma pedalada, um drible pra trás e tal. Então assim, eu não vi desrespeito dele a ponto da gente dizer que o Wesley tá errado. Nessa aí, eu discordo do Felipe Luiz. Deixa aí nos comentários o que você acha. TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação ao Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função do Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único, um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos, né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando o Arrascaeta não está no jogo. Então sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso, né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes e foi muito bem. Gerson faz. Luiz Araújo faz. Matheus Gonçalves faz a 10. Estou esquecendo. Nico faz. Tem vários jogadores. O Arrascaeta é único, né? Mas eu posso adaptar vários jogadores para jogar nessa função. E até mesmo Michael já fez contra o Fortaleza e Bruno Henrique já fez. Então, eu tenho vários coringas dentro do elenco que eu posso ir mexendo e jogando com essas peças aí que nos dão muito para a equipe. Boa noite, Felipe. Bruno Castanho, Rubro News TV. Primeiro eu queria falar, né, com você sobre essa questão do elenco. Você falou de um jogo que por um momento ali perdeu o controle e você faz as substituições, 3 primeiras, depois ainda o Cebolinha que faz um golaço, a importância desse elenco. E uma pergunta individual sobre o Wesley. Toda a coletiva aqui é perguntada pelo Wesley, elogia, e de fato o Wesley hoje é o melhor lateral do Brasil e vai ser convocado para a seleção com méritos. Melhorou muito defensivamente, teve muito... né, hoje ele faz a jogadaça do gol, por exemplo, né, que ele vai para o corredor central, arrasta e faz o passe para o gol. Mas nessa última, sempre aquele último passe, aquela tomada de decisão, né, do Wesley, que é muito importante para o teu sistema, cria bastante. O que falta para ele ainda mais evoluir e começar a dar mais assistências como a de hoje, por exemplo? Obrigado. O Wesley, momento de forma esplêndido, né? Tá muito bem. E assim, fase defensiva muito boa, tem ajustes que fazer, tem ajustes que melhorar. Ele mesmo pede para treinar esses ajustes que ele precisa fazer. Ele evoluiu muito em alguns aspectos defensivos de defesa da área. Desculpa. E o terço final, todas as ações que ele fez bem. Muitas das vezes não acaba em gol, mas ele fez o cruzamento que eu peço para ele fazer. Na parte do campo que ele está, ele tem que cruzar a bola de uma forma, ele está fazendo, e muitas das vezes os jogadores de área não estão aproveitando, né? E essa frieza na área é uma coisa que eu nunca tive em 38 anos de carreira. 30 anos, quando eu tinha 38 anos eu ainda não tive. Eu tive 20 anos de carreira e nunca tive essa frieza na área. Era um jogador que perdia muitos gols e errava muito o último passe. Mas
sempre acreditei, porque nunca me falaram que tipo de passe, ou como dar o passe, ou onde os atacantes iam estar em cada momento. E estamos falando isso pro Wesley, e ele tem feito tudo. Então tá um momento maravilhoso, e esse momento a gente tá naquele flow, né, que tudo dá certo, e ele tá desfrutando e se divertindo no jogo, e a gente vê que ele tá se divertindo, ele tá feliz, a confiança tá lá em cima, e temos que manter ele nesse momento. Já com essa parte eu concordo, né? O Wesley, ele evoluiu muito defensivamente, hoje não tenho o que reclamar, e ofensivamente, o moleque é muito rápido, tem uma intensidade muito boa, se apresenta bem o jogo inteiro, né? Enquanto ele tá em campo, ele vai e volta. Só que eu acho que ele ainda precisa melhorar para ser um lateral classe mundial, escolher onde ele quer jogar. É a tomada de decisão no passe final. Ele ainda falha muito no último passe, no cruzamento. É raro ele acertar um cruzamento, né? Ele erra muito isso. Mas eu acho que é só um detalhe, cara, que ele precisa corrigir aí para ser o lateral top mundial aí para os próximos anos aí no futebol mundial. Eu gostei muito da entrevista do Filipe Luís, chovendo molhado, né? Toda entrevista coletiva dele eu falo isso, porque ele responde as perguntas de forma simples, clara, objetiva. Mas comenta aí o que você achou da entrevista pós-jogo do Filipe Luís. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!